A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Somos gratos a Deus por essa grande oportunidade de estar mais uma vez reunidos para cultuar e adorar o único Deus que merece o louvor e adoração. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Eu quero convidá-los para estar lendo uma passagem no livro de João. Quero que vocês abram as vossas Bíblias. João, capítulo 3. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 até o verso número 5. Todos acharam? Vamos ler até o verso número 7, diz assim: E havia entre eles um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. Eu quero ainda ler um texto com vocês, que se encontra em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7, e o verso 17, que diz assim: 5:17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero orar com você nessa noite. Querido Deus, mais uma vez oro ao Senhor nessa noite, e eu faço isso em nome do teu Filho amado Jesus. Peço que o Senhor mais uma vez venha abençoar o teu povo com a tua palavra essa que foi lida, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ministrar essa palavra em nossos corações, e que possamos sair daqui, ó Deus, alimentados com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Meus irmãos, estamos diante de um texto, onde o Senhor Jesus, Ele oferece uma nova vida para um homem. Para vocês entender, a gente entender um pouco, quando o homem peca, o homem ele tinha total acesso à presença de Deus. O homem era um ser especial, o homem era um homem bom. Ele foi criado e sempre o Senhor descia para conversar com o homem, e então o homem era limpo por dentro. O homem ele tinha acesso à presença de Deus. Quando o homem peca, o homem ele é afastado de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Tudo aquilo que o homem tinha, aquelas coisas boas no homem, acabou, já não existe mais. O homem agora passou a viver afastado de Deus, e cada dia se aprofundando no pecado. As coisas que o homem fazia, tirava mal a presença de Deus. E de repente, Deus ele tem a iniciativa de querer se aproximar do homem. Ele criou vários meios para se aproximar do homem. Criou através de uma arca, querendo salvar o homem. Depois, através dos profetas, se aproximando do homem. Mas Deus queria mais. Deus queria resgatar a humanidade. E aí o que ele faz? Ele envia o seu filho aqui na terra. Ele manda o seu filho aqui na terra para fazer uma proposta para o ser humano.
E quando ele chega para Nicodemos e começa a conversar com Nicodemos. Nicodemos então não entende isso. Mas Senhor, como pode? Como que é isso? Como que eu posso, um homem já velho, como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Então, Cristo fala assim, Nicodemos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma nova vida. Estou falando de um novo nascimento. Estou falando de algo espiritual, tá? E era difícil para Nicodemos entender isso. Como a gente também, às vezes, somos difíceis de entender algumas coisas que Deus quer para a gente. Então, como fazer então para ser essa nova criatura? Como fazer para ser um cristão autêntico? Porque a gente, quando veio do mundo, a gente veio com muitas coisas que a gente trazia, aqueles costumes de fora. E aí Deus então, Ele quer fazer o quê? Transformar o homem. Como isso é possível? Então eu quero falar nessa noite aqui 3 passos para uma pessoa se considerar uma nova criatura e ser um cristão autêntico. Amém? Então vamos lá. O primeiro passo, um novo nascimento. Primeiro passo, novo nascimento. Novo nascimento não é fazer uma reforma. Não é fazer uma reforma. Quando eu estava preparando esse sermão aqui, veio a ideia da antiga sede. Por mais que o pastor Clementino reformasse aquela igreja, por mais que comprasse casas do lado e fizesse ali, aumentasse aquela sede, a gente ia sempre falar, é uma sede antiga. O pastor podia colocar coisas novas lá dentro, mas era considerado ainda a igreja antiga. Então o que ele fez? Ele deixou aquela igreja lá, que era a igreja antiga, e construiu uma nova igreja. Fez algo novo. É isso que Deus quer fazer com a humanidade. Deus, Ele não quer reformar a humanidade. Ele quer criar uma nova humanidade. Isso é possível? É possível. Olha só o que o escritor John Piper falou. O novo nascimento não é sobre melhorar você, mas sobre criar um novo você. Deus não quer melhorar você. Quando Ele te salvou, quando Ele te trouxe, Ele não quis melhorar você. Ele falou, vou fazer você de novo. Tudo aquilo que você era, você vai deixar de lado. Esse velho homem, essa velha mulher, vai estar de lado. Agora você vai passar a ser um novo homem e uma nova mulher. Irmãos, e é um desafio muito grande, porque não é fácil ser uma nova criatura. Não é fácil. Eu quero que você analise um pouco e pense a sua vida, desde o dia que você se converteu a Cristo. 1 ano, 5 anos, 10, 20, 30 anos. Você se considera uma pessoa nova? Você não carrega alguma coisa velha do velho homem? Ou você foi totalmente transformado em uma pessoa nova? É um grande desafio para as nossas vidas. Nicodemos era um homem religioso, mas não sabia nada acerca do novo nascimento. E aí eu fico pensando, como a gente também. Como é fácil ser religioso, mas como é difícil ser uma nova criatura. Como é difícil. Como é fácil vir para a igreja, trazer uma Bíblia, como é fácil ser religioso. Agora o mais difícil mesmo é ser uma nova criatura. Nicodemo pensou sobre o nascimento físico, enquanto Cristo falou do nascimento espiritual. Como é difícil entender as coisas espirituais. Como é difícil. A carne, ela tende para as coisas erradas, para a coisa do velho homem. E Cristo está falando assim, eu quero dar para você uma nova vida. Todos os homens nascem filhos de Adão. E o novo nascimento nos faz filhos de Deus. É isso que Deus está falando com a gente. Olha, Nicodemos, todo homem nasceu filho de Adão. Eu vim para fazer você filhos de Deus. O problema é que a gente, irmãos, de verdade, a gente não quer ser filho de Deus. A nossa tendência é continuar sendo filho de Adão. Com os nossos atos.
com a nossa conduta. O pastor falou aqui, ó, que as pessoas possam ver em nós uma diferença. Que os nossos parentes, que os nossos vizinhos, que os nossos amigos possam chegar em nós essa diferença. De um novo homem, de uma nova mulher. Não existe nada que possamos fazer que possa transformar a nossa velha natureza em uma nova pessoa. Só através do nascimento em Cristo. Irmão, não tem nada, irmãos, que você não pode fazer para ser uma boa pessoa. Para ser essa nova criatura. Não tem nada que eu possa fazer. E nem você. Só tem um meio. Através de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo que habita em nós. O que Cristo está mostrando para Nicodemos é que todos os homens nascem pecadores e só podem entrar no reino de Deus pessoas nascidas de Cristo. Nicodemos, essa vida que você está levando, você não tem condições de entrar nesse reino aqui, no meu reino, no reino do Pai. Então, para você entrar no reino do Pai, Nicodemo, você precisa nascer de novo. Tem que passar por uma transformação. O antes e o depois. Só que Nicodemos, eu não trabalho com remédio, eu trabalho com novidade, com pessoas novas. Eu trabalho com tudo novo. Então não adianta a gente estar na igreja e querendo pegar um pouquinho do velho homem e querer adaptar na nova vida. Não funciona isso. Somos criaturas, filhos de Deus, pessoas novas. E aí eu coloquei aqui, quais são esses meios para esse nascimento? E ele fala isso no texto que nós lemos. Ele fala assim, ó, o que nasce da carne é carne. E o que nasce na carne é carne não pode fazer parte do reino de Deus. Agora, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Será que nós já nascemos verdadeiramente? Depois que nós começamos a caminhar com Jesus Cristo, será que nós já nascemos verdadeiramente no Espírito? Será que estamos vivendo realmente no Espírito? Aí ele fala assim, ó, Nicodemo precisava deixar o Espírito de Deus entrar em sua vida para iniciar esse novo nascimento. Para esse novo homem aparecer, para ser gerado, irmãos, era necessário Nicodemos dar lugar ao Espírito Santo habitar dentro dele e deixar ele trabalhar em seu coração. Que é um grande desafio. É um grande desafio. A gente não quer deixar. Porque é prazeroso o velho homem. Nicodemos, para você ser esse novo homem, Nicodemos, era necessário o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer de você essa nova criatura que Deus espera. E quantas pessoas que dizem ser religiosas e nunca experimentou essa manifestação do Espírito Santo? Como eu falei, quantas pessoas dentro da igreja que é somente religioso, mas não vive uma vida, nunca experimentou uma vida com o Espírito Santo na vida dele. Outro meio que vai tornar a pessoa uma pessoa nova é a palavra de Deus. Olha o que Tiago fala assim, ó, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Não sei se vocês lembram, um maluco chamado Reverendo Mon. E ele falava que ele veio aqui na terra fazer o que Cristo não fez, completar o que Cristo deixou de fazer. E ele falou que ele veio com a missão de Deus para gerar um novo povo, que a partir dele, os filhos que ia sair dele, ia ser uma nova criatura livre do pecado. O cara era maluco. Então assim, irmãos, quem gera o novo homem é a palavra de Deus.
era que transforma o homem. Sabe que você está aqui nesta noite hoje? Porque a palavra de Deus transformou a sua vida. Você foi limpo pela palavra de Deus. Por isso que você é considerado uma nova criatura. Qual é a prova que nascemos de novo? Aí vem a prova, não é? Como eu sei que eu nasci de novo? Aí o apóstolo Paulo responde: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como eu sei que eu nasci de novo? Como eu sei que eu vivo essa nova vida? Se você está em Cristo, nova criatura é. Só que tem uma coisa: as coisas velhas já passaram. Não tem como você viver uma vida nova com as coisas velhas. As coisas velhas já passaram. Agora é tudo novo. Se de fato nascemos de novo, devemos deixar a velha natureza e viver a vida de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Como o pastor falou aqui, o mundo está precisando de pessoas que vivem a vida de Deus. Responde para você mesmo nessa noite. A vida que você leva é a vida de Cristo ou ainda é a vida velha? Com as suas atitudes você vai falar quem você é. Ao nascer de novo, somos desafiados a vivermos uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Somos desafiados a aprender novos comportamentos, irmãos. Olha só, aí vem Paulo falando isso com a gente também. No capítulo 4 de Efésios. Aí você tem aquela dúvida: será que eu sou uma nova criatura? Como eu sei? Aí Paulo falou assim: é fácil tirar a prova. É fácil tirar a prova. Aí ele fala assim: se você mentia, agora fala a verdade. Se você é uma pessoa que está na igreja há muitos anos e continua mentindo, você não é nova criatura. Agora, se você deixou a mentira e só fala a verdade, você é uma nova criatura em Cristo. Outra coisa aqui, ele fala assim, se você roubava, não roube mais. Trabalha para viver. É a prova, irmãos, de quem somos. Outra coisa, ele fala assim, que não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. Você quer saber se um jovem é cristão de verdade? Vá para uma quadra de futebol com ele. Vai para um campo. Você quer saber se uma irmã é cristã de verdade? Deixa a vizinha tirar a sua paciência. Quais são as palavras que vai sair da boca de vocês? E os irmãos? A pessoa ia ficar de fora, né? Você quer ver se os irmãos realmente acreditam de verdade? Deixa alguém fechá-lo no trânsito para você ver. Quais são as palavras? Quais são as palavras que vão sair da sua boca? Isso vai dizer quem você é. Se você é um velho homem ou se você é uma nova criatura em Cristo. É a prova, meu irmão. Aí Cristo fala assim, agora somos novas criaturas segundo Deus, criado em verdade e santidade. A Bíblia é rica para nos ensinar. Olha o que Paulo fala em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. E aí, meus irmãos, será que o nosso corpo, homem velho, foi crucificado com Jesus Cristo? Será, meus irmãos? Presta atenção nessa frase aqui, enquanto o velho homem não for transformado, seu interior, jamais conseguiremos agradar a Deus e viver a vida de Cristo aqui na terra. Não tem como, irmãos. Se o homem não for transformado lá dentro, irmãos,
a aparência não resolve nada. Cristo está interessado em transformar o interior do homem. Aleluias. Segundo passo, irmãos. Nascemos. E todo mundo, quando nasce, cresce. Tem alguns que não muito, mas cresce. Olha só o que C.S. Lewis, Márcio, falou. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. Onde não há continuidade, não há crescimento. Ontem eu era uma bênção, e hoje é o quê? Uma tribulação. A pessoa não consegue crescer, irmãos. É igual montanha-russa. Não tem crescimento. Tudo que nasce tem que crescer. Pedro falou isso. Pedro diz assim, ó: antes cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como um cristão que é nascido de novo não querer o crescimento espiritual. Ele precisa crescer. E como acontece esse crescimento? Somos transformados de glória em glória, Paulo diz, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, olha só, nós como Nicodemos, nós éramos separados de Deus, não parecia com ninguém, parecia com tudo, menos com Deus, né? Aí Cristo vem, tem essa proposta de falar, ó, eu vou fazer de você uma nova criatura. Para que essa nova criatura? A partir de agora, você vai caminhar comigo e agora você vai aparecer com Deus. Eu vou resgatar a imagem de vocês. Porque vocês foram criados à imagem e semelhança do Pai. E isso foi perdido lá no Éden. Hoje você parece com Deus. Cristo resgatou essa imagem, a imagem destruída pelo pecado, pelo inimigo. Agora a sua vida, a nossa vida agora, parecemos com Jesus Cristo. Foi Ele que falou isso. Olha só, vida cristã não promete ausência de dificuldades. Precisamos crescer, irmãos. Tiago falou isso. Pois é na dificuldade que nós crescemos. É na dificuldade, irmão, que nós crescemos, irmãos. Que você vai falar assim, puxa, olha, eu dei um passo importante, porque se fosse no tempo antigo, já era. Não é? Se fosse no tempo antigo, olha, como Deus tem me abençoado, como eu estou crescendo em Cristo. À medida que obedecemos a Deus, crescemos em nossa vida cristã. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você cresce em Cristo Jesus. Aleluias. E aí eu coloquei aqui, que tem algumas doenças que impedem uma pessoa a crescer, não é assim? Você vai naquela casa André Luiz, você vê muitas crianças lá que não conseguiram desenvolver, cresceram, mas não desenvolveram. Alguma enfermidade fez com que aquela criança não chegasse a uma estatura boa, sabe? E eu fiquei pensando, encobrir pecados impede o nosso crescimento. Olha só, não está conseguindo crescer, será que você não está em pecado? Será que a sua vida não está em pecado? Por que você não consegue crescer? Porque Salomão falou isso. Olha só, Salomão escrevendo lá em Provérbios: o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Não tem crescimento. Ninguém viu. Não, alguém viu. A pessoa que era para ver, viu. Não é assim? Então não consegue crescer. Aí ele continua: mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia.
E lá em Apocalipse tem isso, né? Ó, se arrepende, volta. Tem pessoas que ficam patinando, querendo crescer e não conseguem. Aí Deus fala assim, ó, tem uma coisa errada na sua vida. Vai lá atrás, repara o que você fez lá atrás. Conserte o que você fez lá atrás. E aí você consegue crescer. Isso é bíblico, irmãos. Assim como tem doença que não deixa uma pessoa crescer, tem pecado que não deixa um novo cristão crescer. Olha que coisa. Pensa um pouquinho nisso. Todo crescimento exige esforço e dedicação. Não é verdade? Não podemos acomodar-nos na vida espiritual. A vontade do Senhor é que cresçamos para nos revelar coisas grandes e firmes. Deus quer revelar tantas coisas para o seu povo, irmãos. Mas o povo não quer crescimento. O povo não quer se aproximar de Deus. Aí nos acomodamos com uma vida raquítica. Uma vida sem graça. Uma vida sem novidade. Aí eu coloquei aqui, ó. Tempo de igreja não é sinônimo de crescimento. Tem pessoas que estão na igreja há 10, 15, 30 anos. A mesma coisa, não acontece nada com a vida dele. Aí eu disse assim, ó. Tem pessoas que já leu a Bíblia 10 vezes, mas não mudou nada na vida dela. Então isso não quer dizer nada para mim, também nem quer dizer nada para Jesus Cristo. Ele quer que você prossiga, que você tenha intimidade com o Senhor, que você viva novidade de vida para a glória dEle. Essa é a vontade dEle. E crescer como? Como é que eu vejo que eu estou crescendo? Paulo diz assim, ó, precisamos crescer, irmãos, na palavra. Aí você vê Atos dos Apóstolos 2, 42 a seguir, cresciam na doutrina. Vou até falar aqui que o pastor falou, Dalberto, cadê os obreiros? Culto de doutrina, ele falou, culto de doutrina é o melhor culto que tem. E é verdade, irmãos. Mas não quer crescer na doutrina. E assim é nas nossas congregações. O pastor precisa fazer um marabalismo lá, dar café, oferecer bolo, pipoca, bala, para vir para os cultos de doutrina. Vem, irmão, que eu vou ungir você. Aí o irmão vai. Mas não tem amor pela doutrina. A igreja aqui de Atos dos Apóstolos era uma igreja que amava a doutrina. Crescer como? Em comunhão. Você quer saber se você está crescendo espiritualmente? É quando você começar a perdoar as pessoas que estão te ofendendo. É você continuar a amizade das pessoas que falaram mal de você. Manter essa comunhão com o próximo. Aí você está crescendo. Crescer em oração. Aqui na série tem o culto do clamor, né, pastor? Quarta-feira, culto do clamor. Era para ser feito aqui na vida da igreja, como em todas as congregações. Mas nós não crescemos em oração, irmãos. Que pena, não é verdade? Temos que crescer no temor de Deus. Irmãos, em Atos dos Apóstolos tem uma passagem que fala assim, em toda a alma havia temor. Eu acho que o pastor, eu acho que os pais não deveriam se preocupar com os jovens que vai sair sozinho com a namorada ou o namorado. Eu acho que o temor tinha que estar no coração deles. Da mesma forma, no coração do irmão, no coração das irmãs. Porque aonde você vai estar, talvez a pessoa que está te olhando não vai estar mais. Você saiu para trabalhar, para a escola, ninguém está te vendo. Agora, o temor a Deus faz uma grande diferença você sozinho. Aonde você estiver, você sabe que Deus está olhando para você. E é a Ele que você tem que temer, não o pastor e nem o seu pai e a sua mãe. Você tem que obedecer o seu pastor e honrar o seu pai e a sua mãe. Mas o temor vem de Deus.
Terceiro passo, amadurecimento. Nós já nascemos, nós crescemos, precisamos ser maduros. Tem árvores crescidas que não suportam vento, não é assim? A gente fala que é um varapau. Cresce, mas vem um vento, quebra, cai. Igualzinho algumas pessoas na igreja, não é verdade? Aqui não tem não, eu acho que não tem não. Somos maduros quando enfrentamos problemas e não nos abalamos. Nós não podemos ser cristão dodói. De verdade, irmãos, nós já nascemos, nós crescemos. Não podemos ser aquele cristão casquinha de ovo, sabe? Qualquer coisinha, estou triste. Qualquer coisinha, pastor não veio me visitar, não é? Um dia eu fui visitar uma irmã no hospital, e eu cheguei lá depois de 5 dias que ela estava internada. Quando eu cheguei, meu irmão, fui metralhado por ela. Agora, pastor, que o senhor vem? Falou um monte. E eu, como eu sou meio gago, demorei a responder a irmã. Aí eu deixei ela falar. Nessa hora é bom ser gago, sabe, Márcio? Eu deixei ela falar. Aí eu falei, irmã, está tudo bem? Não está bem não, pastor. Porque estou aqui há 5 dias e só veio uma pessoa me visitar. Cadê a igreja, pastor? A igreja não tem amor, pastor. Sabe aquela conversa de crente dodói? Eu deixei ela falar. Falei, irmã, me desculpa de eu não ter vindo, é que tem outras pessoas também que eu precisei visitar. Precisa justificar para a irmã. Aí depois que eu falei assim, irmã, posso fazer uma pergunta para a senhora? Falei, quando a senhora estava sã, a senhora visitou alguém no hospital, pessoa doente? Olha o mistério aí. Aí ela falou assim, não, porque eu trabalho. Eu falei assim, é só a senhora que está aqui trabalha, irmã? Então é muito fácil, né, irmãos? A gente cobrar uma coisa que a gente não faz. Então, se o pastor deixou de ir na sua casa visitar, ou o irmão, o seu compromisso é com Jesus Cristo. Você não sabe o que está passando lá, se o pastor está ocupado, se o irmão, ou se é até uma prova de Deus na sua vida. Você não sabe. Temos que deixar de ser crente imaturo. Aí eu vejo Paulo dizendo o seguinte, esse homem aqui era fora de série, irmão. Paulo ele falou assim, sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe o que Paulo fala? Jamais abandonarei o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai me afastar do amor de Jesus Cristo. Seja tribulação, seja fofoca, seja o que for. Eu estou firmado em Cristo porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Aleluias. É assim que tem que ser, irmãos. Você é uma nova criatura. Você tem que ficar firme. Quantas pessoas hoje precisando da igreja? Quantas pessoas? O mundo, irmãos, está hoje sofrendo uma doença do século, depressão. Quantas pessoas hoje morrendo, irmãos? E a igreja dodói. Reclamando. Quando é que nós vamos amadurecer de verdade, gente? De buscar vidas que estão sofrendo lá fora. Fala igual Paulo. Eu aprendi a viver com fome, barriga cheia, com dinheiro sem dinheiro, com doença, sem doença. Ele fala assim, posso tudo naquele que me fortalece.
Isso é ser maduro, irmãos. Maturidade espiritual, maturidade cristã, é uma necessidade de todo cristão. Não é para os pastores, não. É para toda a igreja. Tem cristãos que já são maduros na fé, mas uma grande maioria não tem experiência pessoal. Nunca criou um relacionamento íntimo com Deus. Sabe aquela ideia de, meu filho, eu queria tanto falar com você. Queria tanto que você entrasse na sua casa, no seu quarto, fechasse a porta, só eu e você. Eu quero ter intimidade com você, meu filho. Só que quantas vezes, irmão, a gente entra num quarto, fechamos a porta, mas deixamos várias janelas abertas. Sabe? Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer uma vida de intimidade com Ele. Aí você vai ver como você vai ser maduro em Cristo. Aí você vai ver que nada vai abalar você. Nada. Aleluias. Sabe por quê? Porque você e Deus são pessoas íntimas. Aleluias. Todo cristão maduro constrói a sua casa na rocha. Se eu perguntar aqui, não sei, não vou nem perguntar, mas eu quero que você fizesse uma análise na sua vida. Dos anos que você se converteu ao Senhor Jesus até agora. Aonde você construiu a sua casa? Como está a sua casa? Porque ele falou assim, ó, quem constrói a sua casa na areia, não são pessoas maduras. Porque logo vem a tempestade, vem as lutas e você cai. A igreja, irmão, eu falo que a igreja nunca poderia ser um lugar de rotatividade. Eu falo que pode ser assim, você vê um cristão, se converte e vai para outra igreja, vai para outra cidade, amém. Mas irmãos, se você parar um pouquinho, do tempo que nós nos convertemos, quantas pessoas que já passaram na igreja, já saíram, foram para o mundo, sabe assim? Por quê? Porque vieram e construíram sua casa em uma areia. Aí uma palavra de uma pessoa destruiu a sua casa. Aí o Senhor falou assim, meus filhos, construa a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Aí você vai ver que nada vai abalar você. Nada vai afastar você de Cristo. Sabe por que você está hoje aqui nessa noite? Porque sua casa foi construída na rocha, que é Jesus Cristo. E firma estaca. Se aprofunda mais. Aí você vai ter um crescimento sadio para a glória do Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele fala, sabe por quê? Porque o seu esforço, a sua obra terá uma recompensa e ela vem de Jesus Cristo. Aleluias. Todo cristão tem que praticar o fruto do Espírito, irmão. Todo cristão tem que ter amor, paz, ser longânimo, temperança, fé, mansidão. E Paulo respondeu isso dizendo o seguinte, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Aí eu pergunto para você, você anda em Espírito? Então vive em Espírito. Mostre para as pessoas que você é uma nova criatura em Cristo. Mostre para as pessoas que você cresceu espiritualmente. E que nada vai abalar a sua fé. E para concluir essa mensagem, eu quero dizer o seguinte: a vida cristã é um processo. Começa no crescimento, continua com a palavra, e ela continua no caminhar diário com Deus. Começa com o crescimento no Espírito, continua com o crescimento na sua palavra e amadurece no caminhar com Deus. Começa a caminhar com Deus diariamente, irmãos. Não é só de vez em quando. Não é só quando vem para a igreja. Diariamente, começa a caminhar com Jesus Cristo.
E isso não acontece da noite para o dia. A minha oração nesta noite é que o Senhor Jesus nos ajude a viver a vida de Cristo, para sermos cristãos irrepreensíveis diante dos homens neste mundo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Clementino. Obrigado.